Boa noite, meus irmãos. Tudo na paz? Pode se sentar. A família é bênção do Senhor. Amém? E hoje nós estamos trazendo a mensagem sobre o livro de Neemias. Nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2. Eu pretendo, se assim Deus permitir, cada quarta-feira trazer pelo menos 2 capítulos para nós entendermos essa história bonita de reconstrução, né? Toda reconstrução é muito mais difícil do que construir. Por quê? Para reconstruir você tem que tirar os escombros, os entulhos, né? Tem que preparar novamente tudo para começar do zero, mas da maneira certa. Muita gente constrói um lar, um casamento, uma empresa, alguma coisa na vida. Mas se não tiver a devida orientação, chega num ponto que a pessoa não consegue manter. Então é necessário pedir a ajuda de Deus para recomeçar. Então vamos ver isso aqui, Neemias capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Neemias, a Bíblia começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, 6 Crônicas, Esdras, Neemias. Quem era Neemias, pastor Márcio? Ele se autodeclarava, então era eu apenas um copeiro. Isso ensina que a pessoa ela não pode se diminuir, se rebaixar, não é? E não pode se colocar à disposição da obra. Você vê que ele era um copeiro, mas que quando soube da miséria, da vergonha que seu povo passava, se colocou à disposição de Deus. E Deus o usou tremendamente. Então Deus pode usar o copeiro, o padeiro, o pintor, o açougueiro e assim por diante, que se dispõe a ser usado. Tem muitas coisas na igreja, na obra de Deus, que precisam, né, de homens e mulheres. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Irmão, você sabe que tem pastor que não sabe ler? Né? Claro, não é uma virtude isso, não é por orgulho, mas tem pastor que prega a palavra, não sabe, mas sabe interpretar a revelação da Bíblia, né? Tem um pastor lá de São Paulo, que era da minha região, onde era líder lá, que ele não lia, quem lia era um irmão, uma obreira, quem lia era alguém que lia para ele, ele ia interpretando o que a Bíblia diz. Repito, não é uma virtude, tá, pessoal? Se você puder, lá em São Paulo a gente tinha um curso, né, de formação de pessoas adultas, né? Curso de, como é que fala mesmo? A gente fala, alfabetização de adultos, é isso mesmo. Talvez tenha até no nosso meio professora que pode doar, por exemplo, uma aula semanal, né? A gente oferecer aqui um curso de alfabetização de adultos. A pessoa não sabe ler, nem escrever, não sabe o beabá, né? E pode aprender, tá? Então, é importante. Vamos lá, então? Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Isso sucedeu no mês de Quisleu, segundo, né, uma consulta breve que nós fizemos. O mês de Quisleu era entre novembro e dezembro, né? Era entre novembro e dezembro. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então esse Anani veio e trouxe notícia para Neemias, de como estavam aqueles que fugiram, ou aqueles que estavam no cativeiro, e qual foi a notícia, como é que eles estavam segundo Anani. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande o quê? Miséria e desprezo. Então eles estavam miseráveis, desprezados, né, sem amparo, sem ajuda. Que mais? E o muro de Jerusalém fendido, né, quebrado, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Olha aqui para mim, por favor, observe o detalhe. Não é errado, né? Não é pecado você mostrar sua humanidade. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu recebi uma má notícia, eu soube que algum filho estava no erro, né? Às vezes até no crime, nos vícios, aprontando, fazendo coisa errada. E aí eu senti vontade de chorar, pastor, mas eu fiquei com receio, por exemplo, de demonstrar que eu não tinha fé, que eu não era de Deus. Meu irmão, você não peca mostrando a sua humanidade. O Neemias era um homem de Deus, mas quando ele soube da notícia que o seu povo estava desprezado, envergonhado e na miséria, ele sentou, lamentou e chorou. Jesus chorou, Jesus teve fome, e tantos outros. Davi chorou quando sequestraram as suas esposas, seus filhos. Então não é pecado você lamentar e chorar. Você sentiu o baque de uma má notícia, um exame de repente que você faz e o médico constata alguma coisa. Agora, o que você deve fazer? Não pode continuar chorando, continuar prostrado, continuar se lamentando. Tem que chegar o momento de se levantar e reagir, tomar uma atitude. Então foi o que Neemias fez. Ele disse: eu estive, lamentando, chorando por alguns. É como o tempo do luto. Quando meu pai faleceu, a pessoa mais querida que havia falecido na minha família, eu chorei até que não houvesse mais lágrimas. Não tinha mais lágrima para chorar. Acabou, eu queria chorar, mas não tinha lágrima. Não é? Mas houve um tempo que eu tive que levantar, falar assim: eu não posso ficar chorando para sempre. Eu não posso ficar me lamentando para sempre. Eu não posso ficar de cabeça baixa. Eu tenho que me levantar. Deus quer que eu me levante, eu preciso pelo meu próprio bem, e há pessoas que dependem de mim, a minha mãe, meus irmãos, no caso, assumindo o chamado, o ministério, a obra de Deus. Então, não é errado você chorar, nem se lamentar por alguns dias, mas não pode ser para sempre. Se você souber de uma notícia ruim, de uma má notícia, quando você ora a Deus, irmão, e você fala: Senhor, tua palavra diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se prepare para você ver o que está oculto. De repente, se tem algo errado e você ora para Deus mostrar, Ele vai mostrar. Você está preparado para ver? Não é verdade? Você está preparado para descobrir o que talvez pessoas da sua família fazem que não agradam a Deus? Tem gente que pede, Deus mostra, Deus revela, e Deus mostra, revela, a pessoa desaba, desanima, a pessoa se entristece a ponto de ficar depressivo e não se levanta mais. Não, Deus ele mostra a doença para quê? Para sarar, para curar, para dar o remédio, amém, pessoal? É igual, pastor, eu só acredito em revelação. Eu acredito que a revelação vem da palavra, mas eu acredito também que quando Deus usa alguém para falar conosco a respeito de alguma coisa, Deus não mostra só o defeito, Ele mostra também como resolver. Ele não mostra só o problema, Ele mostra como resolver. Então, quando é que uma revelação vem de Deus? É Deus quando Ele mostra o problema e dá a solução. Tá? Quantas vezes acontece, alguém vem, rodopia, dá cambalhota e fala: eis que o Senhor me revela que fizeram macumba para você. Aí você se assusta. Ah, mas e aí? Não, só isso. Olha, Deus me revelou que estão torcendo contra você, estão querendo puxar o seu tapete. Mas e aí, como resolver isso? Não, é só isso. Então, fica de olho atento, pessoal? No caso aqui, não se lamente, não chore a vida toda. O choro pode durar uma noite, não é isso? É um momento. Mas a alegria vem por mais densa e escura que seja a noite, a manhã chega, o dia vem. Então veja, o que ele fez? Estive jejuando e orando perante o Deus dos... Por que a gente jejua e ora?
Por que eu tenho que jejuar e orar no momento difícil? Jesus falou que quando o esposo for tirado, nós temos que jejuar e orar, ou seja, quando a gente sentir que está longe de Deus, que está enfraquecido, que está sem direção, que precisa de uma direção de Deus, que precisa de fortalecer. O jejum e a oração não é para receber bênção, é para se aproximar de Deus. Então ele jejuou e orou, ele precisava de uma direção, ele queria saber o que ele podia fazer para mudar essa situação, e é o que nós temos que fazer. Pastor, estou sentindo o noivo longe, estou sentindo que Jesus está distante, preciso me aproximar. Então jejua, ora, se consagra. O que é consagrar? Tornar-se mais espiritual, vir mais na igreja, ler mais a Bíblia, ler mais livros que edificam, assistir o show da fé, por exemplo, né? Se conectar mais com o ministério. Fazendo assim, você vai se distanciando do mundo, se aproximando de Deus. E diz aqui: estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Que mais? Versículo 5. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido. Quem está escrito terrível na Bíblia? Tem alguém escrito terrível? Tá? Isso é terrível, né? Eu falo o seguinte: tem uma propaganda, não sei se é da Baygon, mas nesse negócio de inseticida aí, que fala terrível contra os insetos. Contra os insetos, quer dizer, faz mal só para o inseto. Para a gente não. Você pode comprar e usar, que faz mal só para o inseto, né? Só mata barata ou mosquito, mas a gente não faz mal. Deus, ele é grande para com os seus e terrível para com os seus adversários. Amém? Diga: Deus é grande e terrível. Então, se você estiver na presença dele, você vai ver a grandeza dele. E se você for um adversário, estiver contra, Deus se mostra terrível. Mas é claro, ele não quer nos fazer mal, só quer nos fazer bem. Então nós temos que ver o lado que nós estamos. Se nós estivermos do lado de Deus, a grandeza de Deus vai se manifestar. E se nós estivermos contra, ele é terrível. E diz aqui, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Aqui, irmãos, o Neemias está dizendo assim: olha, Deus, ele é fiel. Então quando ele guarda, volta lá, ele guarda a aliança, o conserto, está dizendo assim, que quando Deus se casa com alguém, ele nunca vai trair essa pessoa. Quando Deus faz uma aliança com alguém, ele jamais deixará de cumprir a sua parte. Ele guarda a aliança, e o conserto, e a benignidade, e a sua bondade dura para sempre. Então Deus está sempre disposto a cumprir o que prometeu na nossa vida, sempre, com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Jesus Cristo disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, eu também o amarei, ele será amado de meu Pai, e eu e meu Pai nos manifestaremos a esse. Então, como é que eu amo Deus, eu amo Jesus? Guardando os seus mandamentos. A melhor forma de amar a Deus e amar Jesus é guardar o mandamento, não é? Ele diz aqui: estejam atentos teus ouvidos. Por que ele fala o ouvido atento? Por quê? Porque para pedir tem que abrir a boca, irmão. A não ser que você tenha um problema de fala, seja mudo, por exemplo, Você tem que usar outros meios de comunicação. Mas, se você consegue falar, verbalizar, colocar em palavras aquilo que você precisa, então, Deus está atento aos ouvidos. Então, para pedir tem que falar. Não adianta pensar, não adianta só desejar, não adianta só torcer. Ai, pastor, tomara que Deus faça. Não. Os ouvidos estão atentos para ouvir. E os olhos abertos. Saiba de uma coisa, igreja: Deus está com o ouvido aberto, atento, e o olho aberto também. Porque Deus, ele não olha só para a boca quando a gente fala, ele atenta para o coração. Então ele olha para a boca, o ouvido dele fica aberto, mas os olhos atentos. Para ouvires a oração do teu servo. Que mais? 7.
que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Versículo seguinte: faço confissão pelos pecados dos filhos de... Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Intercessão. O Neemias, ele não chegou diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor tem que abençoar, independente dos pecados do seu povo, das falhas, do abandono da comunhão, né? Independente da idolatria, independente da prostituição, independente dos erros que o teu povo tem cometido, o Senhor tem que abençoar. Não, irmão, ele falou assim: eu faço confissão pelos pecados do seu povo. É como se Neemias estivesse dizendo, né? Como se hoje nós disséssemos: Senhor, meu filho ele tem errado, ele tem falhado, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, eu, sei lá mais quem que você está intercedendo. Então ele não ficou passando pano para o povo de Israel, não. Ele falou: olha, verdadeiramente o povo tem errado. Mas ele diz: faço confissão que temos cometido os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Então ele disse: ó, meu povo, eu e o meu povo deixamos de obedecer, de servir ao Senhor. Então eu não estou aqui para dizer que o senhor está errado, não, dizer que o senhor não está sendo injusto, pelo contrário, eu estou pedindo uma oportunidade de mudar esse cenário, de mudar essa situação, não é? Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Pastor, por que ele fala mandamentos, estatutos, juízos, né? A Bíblia é composta de leis, mandamentos, estatutos e ordenanças. Eu estava falando com a irmã domingo, que ela estava dizendo: pastor, mas eu tenho muito tempo de evangelho e tal, então algumas coisas eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. Eu falei: isso tudo bem, mas você tem muito tempo no evangelho, você já sabe como que é. E quem está começando pela primeira vez é igual um bebezinho, você tem que ensinar, né, de uma forma bem simples, para a pessoa ir se engajando, se envolvendo, daqui a pouco ela está caminhando, está correndo a largos passos. Então tem mandamentos que são gerais, leis, estatutos e ordenanças. Tem coisa que é para todo mundo, tem coisa que é pessoal. Por exemplo, eu tenho um chamado para ser pastor, pregador do evangelho, mas nem todo mundo tem o mesmo chamado para dirigir uma igreja, né? Para ser um pregador, né? Não ser os pastores que estão aqui, os ministros. Mas tem gente que tem a mesma missão lá de Marcos 16, 15, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então tem mandamentos pessoais e tem outros que são particulares, pessoais, outros são gerais. Pregar o evangelho é para todo mundo, sim ou não? Sim. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê tem que fazer isso. Sabia que você tem que pregar o evangelho? Se você crê em Jesus, quem crê em Jesus aqui? Você tem que falar de Jesus para todo mundo. Não quer dizer que você tem o mesmo ministério, dirigir uma igreja, conduzir um povo, pastorear, né? Ministrar louvor. Então ele fala aqui, ó, nós transgredimos os juízos, os mandamentos. Então nós erramos no que diz respeito ao Senhor, ao templo, à servidão à sua palavra, à família, muitas coisas. Nós falhamos em todas as coisas. Eu falhei como pai, falhei como irmão, falhei como filho, falhei como servo, falhei como profissional. É muito fácil a gente jogar a culpa nos outros, né? Falar assim: não, pastor, é porque é o governo, é porque é o meu chefe, é porque é não sei quem, não, porque é a minha esposa. Isso aí, irmão, já é da natureza humana desde a fundação do mundo. Quando o homem caiu, a humanidade, né, Adão e Eva, o que aconteceu?
Aconteceu que Deus pediu conta para Adão, o que ele fez? Ele assumiu ou jogou para cima da Eva? Transferência de responsabilidade. Ele não assumiu a responsabilidade. É a mulher que o Senhor me deu. Deus falou: mulher, e aí? A serpente me enganou. Um foi jogando para cima do outro. Isso aí já é desde a fundação do mundo. Mas o Neemias, ele fez confissão pelo povo, ele falou: Senhor, eu reconheço que eu, a minha casa, a minha família, o meu povo, toda a nação está errado. Que é justo que nós estamos colhendo tudo isso que nós estamos sofrendo. Tudo. O salário do pecado é o quê? É a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E diz mais, o versículo 8 agora: lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredirias, e eu vos espalharei entre os povos. Então foi o que aconteceu, eles transgrediram, eles foram espalhados, humilhados e envergonhados. E vós vos converteríeis. O que é converter? É vir para a igreja? Não, é voltar-se para Deus, é se dispor a obedecer, né? E guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, e então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazê-lo habitar o meu nome. Então falou assim: ainda que eles estejam lá no cabo do céu, que eles tenham sido levados longe, distantes, mas se vocês se voltarem para mim, eu vou trazer de volta tudo que pertence a vocês. Pastor, o meu filho está tão na droga que ele parece estar no mundo da lua. Deus pode trazer de volta. Filho, marido, irmão, esposa. A gente fala muito, sabe, questão de vício do lado masculino, mas você sabe que tem mulher, irmão, que bebe mais do que homem. Tem mulher que usa droga. Tem uma irmã lá em São José dos Campos, ela era mendiga. Ela tem até o testemunho dela, depois eu passo para vocês. Ela contou isso na televisão, na internet. E aí ela falou: pastor, eu ficava todos os dias na marquise aqui da igreja, eu fedia, fedendo, bebendo, fumando, usando crack. E aí um dia ela falou: mas eu fico na porta da igreja todo dia, eu vou entrar. Entrou, ouviu a palavra, se converteu e hoje é uma mulher de Deus. Quer dizer, ela estava distante, né? A mente dela estava longe, mas quando alguém intercedeu, quando alguém orou, quando alguém buscou, Deus então trouxe de volta. Amém? Deus vai trazer de volta a sua família. Quem crê, diga glória a Deus. E vamos avançando para terminar. Diz assim: eles são seus servos, o povo que resgataste com a tua grande força e a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar os seus servos hoje, os seus servos. Dá-lhe graça perante esse homem. Está falando do rei, né? Então era eu copeiro do... Quem lembra o que eu falei no início? Ele poderia ter se depreciado, né? O que é isso? Diminuído. Mas quem sou eu? Eu sou um copeiro. É uma profissão digna, um trabalho honesto, um trabalho digno, mas em termos de influência, talvez não era tanta a influência dele, mas é um copeiro que se dispôs a ser usado por Deus. Não importa quem você é, mas importa é que se você deixar Deus usar, Deus vai te levar muito longe. Então, pastor, mas quem sou eu? Estou começando na igreja hoje. Glória a Deus. Toda a trajetória tem um começo, tem ou não tem? Tem um primeiro passo. Tem gente que começou depois, bem antes de você, mas já parou. Então você está começando agora. Continue e vá até o fim. Amém? Vá até o final. Então ele diz aqui: sucedeu, pois, no mês de Nissan, segundo o consulto que nós fizemos, por volta do mês de março. Então o início
do projeto dele de orar, de jejuar, de buscar entre novembro e dezembro. E ele começou então a executar o projeto em março. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Por volta de 3 meses, um pouco mais, um pouco menos. Tem pessoas que pensam, ai pastor, minha vida está toda enrolada, 40, 50 anos, né, de rolo na minha vida. E aí eu vou na igreja, o pastor faz uma oração na minha cabeça, faz assim, ó, sim, sim, salabim, pilim, pim, pim. Toca a cavarinha de condão, minha vida muda. Irmão, sinto muito de dizer, mas não é assim. Não é. Uma oração não resolve, uma oração é importante. Toda grande jornada tem um primeiro passo, mas a continuidade é que faz a diferença. Por isso que o pastor fala, irmão, vamos fazer 7 semanas, uma campanha de 7 semanas, 10 semanas, 12 semanas, é um número esotérico, cabalístico, pastor? Não, é uma estimativa, que você vai vindo, vai aprendendo, vai se envolvendo com Deus, daqui a pouco você termina e fala, pastor, eu quero não fazer só 7 semanas, eu quero viver toda a minha vida na presença de Deus. Eu entendi como o cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho, entrou no caminho, foi curado e falou assim, eu não vou sair mais do caminho. E a Bíblia diz, seguiu a Jesus pelo caminho. Ele estava na beira, entrou no caminho e não quis sair mais, amém? É assim que nós temos que fazer. Então ele disse, eu sou apenas um copeiro. Sucedeu no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, peguei o vinho e dei ao rei. Ele era copeiro, então ele provava a comida, a bebida. Se tivesse envenenada, ele morria, né? Ele guardava o rei de um envenenamento, de uma intoxicação, de uma comida estragada. Mas também se ele não tivesse envenenado, ele enchia a barriga, né, pessoal? Ele comia do bom e do melhor, né? Então ele deu o vinho para o rei, porém nunca estivera triste diante dele. Isso aqui é perigoso, porque o rei, ele tinha lá o copeiro, ele tinha alguns serviçais, que ele não queria que estivesse ninguém diante dele triste. Já pensou, você está lá diante do rei, o rei está lá e de repente você está triste, cabisbaixo. Ele falou assim, olha, eu não quero ninguém com problema do meu lado não. Eu não quero pessoas que tragam problema do meu lado. Eu quero pessoas que tragam solução. Solução. Irmão, nós temos que entender que o mundo empresarial, o mundo lá fora, né, sem Deus, sem Jesus, não vai querer saber, né, da sua pessoa, da sua alma. É frio e calculista. A pessoa até diz, né, não é nada pessoal, apenas o quê? Apenas negócio. Então, enquanto nós não sabemos separar a relação, né, dividir relacionamentos, muita gente vai sofrer. Ai, pastor, estou triste. O pastor vai entender, o pastor tem a missão de ajudar você no lado espiritual, emocional, não é? No que for necessário. Mas o patrão não. Ele vai, tá bom, vai no médico, pega atestado. Daqui a pouco chega uma hora que ele fala assim, olha, desculpa aí, mas passa lá no RH que eu não tenho como eu manter alguém desse jeito aqui. É verdade ou não é? O mundo empresarial é assim. São poucos que têm a chamada empatia, né? Quer dizer, a pessoa trata com empatia, com humanidade. Mas em regra, aqui o rei Artaxerxes falou assim, olha, você está servindo aqui, mas eu não quero ninguém triste não do meu lado, eu quero pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas com, né, com ânimo, não quero ninguém de cabeça baixa não. Ele ficou com medo, porque ele poderia ser preso, poderia ser morto, descartado. Então ele ficou apreensivo, né? E diz aqui, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Não está doente? Você vê que o Neemias era uma pessoa de Deus, porque o rei, ao invés de se incomodar, ele se preocupou. Foi uma graça de Deus. A boa mão do Senhor estava sobre ele, ele falou. Que ele orou, não é? Ele não orou? Não jejuou? Ele não se consagrou para aquele momento? E Deus deu graça.
deu favor para ele. Não é isso, senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira, fiquei com muito medo, né? E disse ao rei: viva rei para sempre. Como não estaria o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tenham sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pede agora? Então orei ao Deus dos... Antes de pedir, o que ele fez? Orou. É importante. Você tem a oportunidade da tua vida. Ore. Pede a Deus sabedoria. Ele falou assim: olha, se o senhor está me dando a oportunidade de pedir algo, pede. Então orei, deixa eu orar. Orou. E o que ele pediu? Então orei ao Deus do céu, e diz aqui, vamos lá? Disse o rei: se é do agrado do rei, se tenho sido aceito em sua presença, peço que me envies ajudar. Loucura, por quê? Como é que você vai pedir para alguém que foi lá e destruiu a sua terra, né? Foi lá, entrou, sequestrou, queimou tudo, né? Venceu você, fala assim: eu quero voltar lá para reconstruir. Era uma loucura, era algo temerário. Mas olha o que aconteceu: a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique, reconstrua. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei me enviar, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, e deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa. Ele falou: já que eu vou pedir permissão para ir, vou pedir autorização para poder transitar, né? Vou pedir madeira, tudo que eu preciso, Irmão, Deus dirigiu ele para pedir todas as condições necessárias para reconstruir, não é? Para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu segundo o quê? Segundo, o rei concedeu por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre Neemias, amém? A graça, o favor de Deus estava sobre ele. E então fui aos governadores além do rio e dei-lhe cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército, cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou. Detalhe, irmãos: quando você fica quietinho no seu canto, sofrendo, aceitando, chorando, você fica do jeitinho que o diabo gosta. Agora, quando você se levanta, se consagra e busca reconstruir, reedificar, o diabo coloca no coração das pessoas o desagrado. Sambalate, Tobias, Gesem, e hoje, nos nossos dias, muitos também têm o espírito de Sambalate, o espírito de Tobias, o espírito de Gesem, de Noadias, que era uma feiticeira, era uma profetisa, né, mentirosa, que se levantou. Você vê, antes quando você bebia, fumava, se drogava, alguém ficava pedindo conta do seu dinheiro? Né? Você se afundava nas drogas, na bebida, na jogatina, na prostituição, ninguém estava nem aí, que você estava vivo, você estava morto, você ia morrer na droga. Agora você foi para a igreja, o que a pessoa fala? Vai ficar dando todo o seu dinheiro para o pastor? Não é assim? Para a igreja? Larga a mão de ser bobo. Quer dizer, quando você patrocinava a Souza Cruz, o tráfico de drogas,
a Ambev, né, as indústrias, né, aí cervejeiras, quando você patrocinava muitas, a jogatina, tudo bem. Agora que você patrocina a pregação do evangelho, eu até falei do irmão que ele assistiu a televisão aqui, o programa nosso aqui na Rede TV, começou a gostar, começou a assistir, acompanhar, veio para a igreja, aceitou Jesus, se batizou e está firme na igreja, pela televisão. Eu falei assim, o patrocinador, dizimista, ofertante tem que se sentir orgulhoso, é mais uma alma que essa pessoa ajuda a alcançar. Graças a Deus e graças à pessoa que deu condições do programa estar na televisão. Agora, quando estava tudo queimado a fogo, estava um entulho só, irmão, ninguém, estava tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo, mas quando você fala, vou lutar, vou vencer, vou reconstruir e tal, vai aparecer Sambalate, Tobias, Gesem, Noadias e tantos outros. Não vai dar certo, né? Desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão aqueles que estavam montados, e de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e o tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, uma vergonha. Então declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as mãos para o bem. As nossas mãos têm que ser esforçadas para quê, pessoal? Para o bem. Suas mãos têm que se esforçar para o mal, né? Mas para o bem. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, servo amonita e Gesem, Arábio, zombaram de nós e desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Querem se rebelar contra o rei? Olha como é que o diabo é sujo. Vocês querem montar um reino secular, né? Se rebelar, né? Então respondi, disse: o Deus dos céus é o que nos fará que mais? E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém? Então diga bem alto: o Deus dos céus nos fará prosperar. Nos levantaremos e edificaremos. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Concluindo: mas vós não tem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Irmão, quem ficar zombando, escarnecendo e trabalhando contra, não vai ter parte. Você vai ver que no decorrer da história, até eles que eram contra, chegaram um grupo de pessoas lá na hora da divisão dos bens, e ficaram lá só esperando, né? Aí falou assim: vocês são quem? Não, nós estamos aqui para receber. Falou: não, vocês não têm parte nessa obra. Eles não foram incluídos, pessoal. Não foram. Deus sabe.
quem está lutando contra e quem está lutando a favor. Deus sabe quem está pegando na espada e defendendo a obra. Você vai ver mais adiante na história que eles eram tão dedicados a construir que uma mão eles construíam, né? Nós vamos dizer assim lá, a colher de pedreiro na mão e a outra a espada, né? Eles estavam trabalhando e lutando, trabalhando e lutando. Glória a Deus. Terminando, vós não tem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Então, guarde isso. A semana que vem, se Deus assim quiser, nós vamos continuar no capítulo 3, amém? Fica de lição de casa, a leitura, a meditação e o estudo de Neemias, capítulo 1 e 2, capítulos 1 e 2, e creio que Deus vai revelar muito mais. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, que essa palavra, Senhor, de Neemias, possa, meu Deus, fazer nascer no nosso coração o desejo, o propósito, ó Pai, de reedificar, de reconstruir, meu Pai. Quer dizer de novo. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a construir novamente agora, não mais na areia, na aparência, mas na rocha. Oh Deus, quantas casas foram construídas, ó Pai, em cima, meu Deus, da areia, da aparência, meu Deus, em cima, Senhor, de coisas que não permanecem, mas nós pedimos perdão. Neemias, ele diz: Senhor, eu peço perdão pelos meus irmãos, pelos teus filhos, ó Pai. Eu reconheço que eles estavam em pecado. Eu reconheço, meu Deus, que os erros fizeram tamanha vergonha e humilhação. Mas o Senhor prometeu na tua palavra que se nós, meu Deus, nos voltarmos para o Senhor, e se nós, meu Deus, reconhecemos os nossos pecados e andarmos na sua palavra, ainda que estejamos longe, lá no cabo dos céus, o Senhor nos traria de volta. Que assim, meu Deus querido, o Senhor traga de volta, Pai, aqueles que um dia estiveram na sua casa, na tua presença, e que o Senhor traga também aquele que nunca esteve no Evangelho, mas que faz parte dessa promessa, meu Pai, que foi feita a nós, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu abençoo a cada família em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, assim como Neemias reedificou, reconstruiu, eu também irei reedificar, reconstruir na força e no poder do Espírito Santo. Diga amém e aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Deus abençoe.